Começamos por alinhar os pés com a largura da nossa bacia e enrolamos a coluna em direção ao chão, libertando tensão dos ombros, braços e sentindo o peso da cabeça conduzir o movimento. No caminho para cima fazemos uma grande inspiração, recolocando todas as vértebras uma após outra. Expiramos de novo em direção aos pés, imaginando-nos mergulhar em direção ao chão. Desenrolamos suavemente a partir das nádegas, recolocando a coluna, espreguiçando pelo topo da cabeça. Inspirando e expirando em direção ao chão novamente e desenrolando calmamente, sentindo as vértebras. Inspira grande e expira em direção aos pés, sentindo o peso da cabeça libertar tensão. Inspira, regressa, recolocando toda a altura. E expira de novo em direção ao chão, libertando mais peso dos braços, da cabeça e suspendendo toda a coluna. Desenrolamos lentamente, recolocando todas as vértebras, espreguiçando. Trazemos agora os braços. Uma grande inspiração. Regressamos com o braço ao lado das coxas e voltamos a expirar em direção ao chão. Prolongando o nosso corpo, desenrolando lentamente. Preparamos um novo espreguiçar dos braços, crescendo pelo topo da cabeça e uma grande inspiração com o nosso tórax. Expiramos em direção ao chão, recolocando o queixo, peso dos braços, cabeça e conduzindo com a cabeça ao movimento. Sentindo tensão ser libertada, aproveitamos o momento lá embaixo para depois desenrolarmos lentamente. Crescemos novamente, uma grande inspiração para o tórax e um descer e desenrolar suavemente em direção ao chão, expirando o ar, libertando o peso em direção ao chão e de novo desenrolando e recolocando toda a coluna. Inspirando e crescendo, mais uma vez topo da cabeça, sentamos agora lá atrás, prolongando a coluna em diagonal, mas tentando libertar tensão e desenrolando suavemente novamente. Ao crescer e ao sentar, olhamos para o chão e visualizamos o nosso pescoço de forma que haja muito ar a passar à volta dele e os ombros não se dirijam às orelhas. Libertamos o peso, desenrolamos lentamente e massajamos. Crescemos e inspiramos, sentamos lá atrás, coluna em diagonal bem ereta, topo da cabeça livre, desenrola a ponta para o chão, liberta tensão e peso, devagarinho desenrola até ficar de pé novamente. Crescemos mais uma vez, sentamos lá atrás, coluna bem direita e longa, apontamos para o chão, suavizamos o pescoço e os ombros e desenrolamos suavemente a partir das nádegas até o topo da cabeça novamente. Crescemos braços, uma grande inspiração, sentamos, prolongamos para a frente, expirando, libertamos tensão, desenrolamos suavemente até ficarmos novamente de pé. Crescemos mais uma vez, grande, topo da cabeça, prolongando desde o cóccix, crescendo em direção ao chão e depois libertando todo o peso. Mantemos agora um balanço suave para a frente e para trás dos pés. Mantendo esta posição de desequilíbrio natural, libertamos o pescoço, sentimos a região do maxilar e o queixo bem soltos. Sentimos os braços pesados e apoiamos o peito a descansar sobre as coxas enquanto balançamos para a frente e para trás. Sentindo o nosso pé bem espalhado no chão, avançamos em direção à frente. Colocamos o nosso corpo em 4 apoios equidistantes, dividimos o peso, situamos os ombros e começamos a balançar para a direita e para a esquerda a nossa bacia, sentindo a cabeça do fémur encaixando na bacia lateralmente
e sentindo também descomprimir a região lombar, puxando suavemente a um lado e ao outro, tentando manter a cabeça alinhada, visualizando. Desenhamos agora grandes círculos com a nossa bacia, imaginando um lápis a girar no chão, inspirando e expirando, pescoço suave, massageando a bacia de encontro ao osso das coxas. Mudamos agora o sentido e desenhamos mais 4 movimentos para o outro lado, bem devagar, grandes, inspirando e expirando ao nosso ritmo, mantendo um ritmo de movimento e um ritmo respiratório também. Voltamos a alinhar o corpo ao centro, espreguiçamos tudo, prolongamos, tiramos a medida aos nossos braços, onde queremos que as mãos fiquem a seguir, enrolamos como um gato para a frente, projetamos os ombros para trás, as omoplatas e abrimos bem o externo e o peito, elevando o peito do chão. Tentando crescer, torcemos para um lado e para o outro a nossa bacia, espreitando o pé lá atrás. Quem precisar poderá fazer isto com os cotovelos pousados em metade da altura, metade do esforço, girando a sua bacia e apoiando alternadamente uma cristalica e a outra. Tentamos visualizar o movimento, olhando para o pé e para o outro, espreitando lá para trás e ajudando assim o corpo a torcer-se mais facilmente, obtendo mais movimento. Não deixamos de respirar e mantemos sempre o peito elevado. Espreguiçamos, mas mantemos agora os ombros cá atrás, com o nosso pescoço bem livre e desbloqueado. Podemos pousar os cotovelos suavemente no chão para obtermos mais apoio e estabilidade. Apertamos as nossas nádegas, elevamos o peito suavemente e crescemos. Imaginemos o nosso tronco quase como se fosse o nariz de um avião que está a descolar da pista. Crescendo pelo topo da cabeça, sentindo o peito fugir ao chão. Trazemos agora os braços para trás, crescemos em direção aos pés, como se as mãos alcançassem os mesmos, e pelo topo da cabeça fazemos o contrário, criando um alongamento de oposição entre o topo da cabeça e os nossos pés. Descansamos pousando a cabeça para um dos lados, inspirando grande, fazemos uma pausa. E ao crescer, voltamos a expirar todo o topo da cabeça, crescendo as mãos e os pés ao contrário do topo da cabeça. Quando viermos ao chão, pousamos a cabeça para o outro lado, fazemos uma grande inspiração e preparamos de novo para alongar lá em cima e deitar o ar todo fora. Crescendo sempre a partir das nádegas, pressionando as duas, e prolongando do topo da cabeça até a ponta dos pés e das mãos. Voltamos a pousar do primeiro lado, uma grande inspiração, e ao expirar, crescemos ativando nádegas, cintura forte, sentindo a região lombar protegida. Deitamos novamente do segundo lado, mobilizando o pescoço para esse lado, inspiramos e preparamos um grande movimento. Espreguiçando o topo da cabeça novamente, espreguiçando braços, ombros para trás no sentido dos pés. Pressionamos agora o chão com as mãos, vimos atrás e fazemos uma pausa na região lombar que estava a trabalhar. Inspiramos algumas vezes para as nossas coxas. Aproveitamos para treinar a respiração torácica. Avançando em 4 apoios. Espreguiçamos o corpo na posição de Down Dog, a nossa posição invertida. Trabalhamos ambos os calcanhares, cima e baixo, e tentamos ir empurrando o cóccix para o teto e pressionando com as palmas das mãos a cabeça para trás das escápulas, trabalhando a mobilização dos nossos ombros também. Inspirando e expirando, sentimos que ao afundar os pés, ficamos cada vez mais numa posição invertida e o nosso corpo em triângulo. Inspirando pelo nariz e expirando e afundando pela boca.
Pressionamos o chão, sentimos empurrar nossa lombar e tórax no sentido das coxas. Trazemos agora os joelhos novamente, apoiamos as mãos, vimos uma posição de 4 apoios e começamos com o movimento Cat Stretch, inspirando e abrindo a região do abdominal e peito, fechando e expirando, mas sem levar os ombros às orelhas, criando espaço no pescoço. Abrindo e inspirando e expirando e levando a cintura em direção ao teto, contraindo o fundo das nádegas e aconchegando o cóccix. Inspirando e abrindo, peito, libertando a curvatura lombar, crescendo para longe do chão. Fecha o peito, expira, levando a cintura ao teto. Inspira e abre, mobilizando cada vez mais as vértebras e obtendo mais centímetros de movimento. Inspira quando abrir, pelo nariz e expira pela boca, encolhendo o abdominal, trabalhando a região lombar. Inspira e abre. Passamos agora para uma posição deitada. Começamos por espreguiçar o nosso corpo, alinhando o toque com o chão. Sentimos os braços a tocarem o chão, palmas das mãos viradas para baixo. Trazemos uma das nossas pernas, prolongamos e aqui temos a hipótese de trabalhar com a perna bem longa ou com a de baixo dobrada para acessar mais facilmente este alongamento. Também podemos dobrar um bocadinho o joelho, mas vamos tentar visualizar o pé para que a perna fique a trabalhar sobre o joelho e fazendo algum peso para estabilizar a região da bacia. Sentindo os braços tocando o chão, os ombros bem distribuídos, o queixo ao peito, todo o nosso setup habitual, tocando e sentindo o toque do chão para nos estabilizarmos. A partir da bacia começamos a desenhar um grande círculo para fora, voltamos em direção ao outro pé e voltamos a alongar em direção ao nosso olhar. Desenhamos 4 grandes círculos, inspirando e expirando. Tentamos manter o outro lado da bacia. Poderão dobrar sempre que quiserem a outra perna. Tentamos manter a bacia bem confortável. Também podemos apoiar os braços mais afastados para o caso de sentirmos necessidade de agarrar melhor o chão. Mantenham os 2 lados da bacia bem pousados e não deixem levantar a nádega do chão. Giremos grandes círculos, inspirando e expirando. Sentindo o peso parado, o nosso corpo bem estabilizado, apoiamos agora abraçando, dobramos também o outro, damos um pequeno balanço e sentamos. Se não puderem sentar-se assim, sentem-se confortavelmente de lado. Alinhamos o nosso corpo, dobrando aquela mesma perna e crescendo com a outra, mantendo o que tínhamos na posição deitada. Sentimos o topo da cabeça crescer também, alinhamos e começamos a enrolar a coluna para trás, mantendo os braços apoiados no joelho, mas suavizando os joelhos e o pescoço. Trabalhamos o alongamento pelo topo da cabeça e sentimos depois enrolar a nossa coluna fazendo o desenho de um C com as nossas costas. Sempre imaginamos durante todo o movimento um espelho à nossa frente, onde visualizamos o pescoço desbloqueado, imprimindo a coluna com a região lombar bem esticada lá atrás e crescendo e ativando a musculatura para ganhar altura. Expirando e pressionando os abdominais contra a lombar, inspirando e crescendo. Sentimos conexão com a perna que está esticada, com a ponta daquele pé e ao crescer em direção ao teto prolongamos também a perna. Alongamos as duas, voltamos agora ao chão e espreguiçamos um pouco para sairmos da posição em que estávamos. Regressamos ao mesmo movimento de rotação que fizemos ainda há pouco, trabalhando agora a segunda perna, tentando manter toda a bacia apoiada. Poderão dobrar a perna de apoio em vez de tê-la esticada e ter os braços mais juntos ou mais afastados. Sintam o peso dos ombros, a distribuição da cervical, o queixo alinhado com o peito
e o toque do chão. Começamos a girar os nossos círculos, mas mantemos sempre o outro lado da bacia bem estável e peso parecido, semelhante nas duas nádegas. Visualizamos a nossa perna a desenhar estes círculos e, se não puderem fazer um círculo tão grande, poderão optar por diminuir o tamanho, fazendo algo que consigam controlar melhor, ou dobrando mais uma vez a perna de baixo para maior acesso. É importante sentirmos o toque do chão e, com o toque do chão, sentirmos que estamos de facto a estabilizar todo o corpo, crescendo e girando para fora, coordenando a nossa respiração com os movimentos, tranquila e calmamente, mantendo as cristas ilíacas bem apoiadas, os dois lados da bacia de encontro ao chão, bem distribuídos no colchão. Inspirando e crescendo, expirando e girando. Podemos fazer 2 ou mais respirações durante toda a movimentação da perna. Trazemos agora o joelho, abraçamos e fazemos um pequeno balanço com ambas as pernas, tentando sentar. Vimos agora para a posição da sereia, da mermaid, e temos 2 formas de fazer isto. Na posição mais fácil, com as 2 pernas um pouco afastadas uma da outra, de forma a conseguirmos sentar a bacia de uma maneira mais fácil, ou então sobrepondo ambas as pernas e apoiando a mão sobre o tornozelo numa posição mais avançada de sereia, de mermaid. De qualquer das formas, o movimento que vamos fazer e as respirações são exatamente iguais, por isso optem por o que acharem melhor, o que conseguem fazer, sendo a postura mais fácil. Poderão utilizar uma pequena altura debaixo daquele lado da bacia, uma almofada, uma peça de roupa, uma toalha, para estabilizar melhor a bacia dos 2 lados, para ajudar. Escolham a vossa posição, trazemos o braço e crescemos numa grande inspiração, prolongando o topo da cabeça, crescendo a coluna. Expirando, fazemos uma flexão lateral, trabalhando os abdominais. Voltamos depois a inspirar e a crescer, focando no topo da cabeça, e ao expirar, pousamos o braço de volta. A mesma coisa se estiverem na posição mais tranquila, mais fácil, inspirando e crescendo, expirando e trabalhando toda a cintura e a flexão da região lombar, crescendo sempre, mesmo quando vamos ao lado, inspira e depois expira e regressa. Escolham a vossa posição, foquem-se no alongamento e no prolongamento do topo da cabeça, puxando a coluna desde o cóccix até lá acima. Uma grande inspiração, topo da cabeça sempre a crescer. Quando vamos ao lado, expiramos. Também prolongamos, como se alguém puxasse a nossa cabeça. Inspiramos de volta ao centro e expiramos de volta ao chão. Trazemos agora as pernas afastadas para toda a gente para a posição mais acessível e fazemos uma torção da região lombar, trabalhando a mobilidade desta zona. Com o braço contrário, torcemos e empurramos, sentindo tração. Com o braço de trás, alcançando próximo do outro pé, giramos toda a região lombar. Pensamos no nosso foco, no umbigo, na cintura, e só depois começamos a girar todo o resto consequentemente. O tórax, o peito, a cabeça e, por último, o olhar. Portanto, o que conduz o nosso movimento deverá ser primeiramente a zona do umbigo, a zona da cintura e toda a região lombar. E só posteriormente observarmos a parte de trás. Regressamos devagar ao centro. Mantemos aquela perna da frente, mas viramos de frente para o chão, mantendo a perna de trás esticada e de frente para o chão. Sentimos o peito do pé lá atrás e sentimos as 2 cristas ilíacas viradas de frente. Ficamos na posição de peacock, de pavão, espreguiçando pelas pontinhas das mãos, crescendo o peito lá para cima e colocando a região lombar em trabalho. Também podemos optar por fazer metade do movimento, mais fácil. Se não puderem fazer a extensão completa, com os cotovelos no chão, podem fazer exatamente o mesmo movimento, fazendo um movimento menor do que vamos fazer a seguir. Inspirando, crescemos, sentimos a flexão da lombar e ao expirar,
debruçamos sobre a perna, deitando o ar todo fora e acompanhando. Pressionamos puxando o peso para trás, mas deixando a bacia alinhada de frente para o chão. E ao expirar, soltamos o peso do tronco sobre a perna, sentindo alongar a mesma. Cresce, inspira, conexão no topo da cabeça e expira e liberta o peso. Quem tiver de cotovelos, o movimento é igual, só que vai ser um bocadinho menor. Uma extensão mais pequenina e um regresso ao chão exatamente igual. Vimos agora ao centro, trocamos o nosso corpo para o outro lado e vamos avançar para o primeiro movimento que fizemos, de Mermaid, relembrando que podem colocar-se numa posição mais acessível, mais fácil ou numa posição mais avançada, colocando as coxas sobrepostas e abraçando com a mão o tornozelo. É uma opção vossa, em qualquer uma das posições poderão necessitar de uma pequena altura debaixo da bacia. Se for esse o caso, alcancem uma toalha, uma almofada. Vamos crescer, queremos sentir o topo da cabeça, vamos inspirar e ao expirar flexionamos lateralmente a cintura. Inspirando, regressamos ao centro, sempre a puxar a altura e expirando, regressamos com o braço ao chão. É a mesma coisa se estiverem naquela primeira posição, sentindo crescer pela nuca, lá atrás, prolongando e inspirando. Expirando e esticando o topo da cabeça lateralmente, criando uma curvatura. Inspirando de novo ao centro e expirando de novo ao chão. Escolham a posição das pernas, podem ir mudando se precisarem. Inspira, cresce. Expira, cresce lateralmente. Inspira, vem ao centro. E expira, regressa ao chão. Mantém os abdominais contraídos e inspira, cresce pelo topo da cabeça. Expira, flexão, puxando a cabeça para longe. Inspira, regressa ao centro. E ao expirar, regressa tudo ao chão. Afastamos agora para prepararmos a torção da nossa lombar. Pensem sempre a partir da cintura, braço contrário toca e braço lá atrás alcança a direção do pé contrário. Com aquela mão da frente obtemos alguma tração para nos puxarmos para lá, girando tudo, crescemos, alongamos, aumentamos a nossa altura e torcemos. Queremos de facto sentir que o comando do movimento está na região da cintura, no nosso umbigo. Crescemos, torcemos, giramos tudo, alongamos e alcançamos com o olhar o ponto mais longe. O braço da frente torce, empurrando a coxa e o joelho. A mãozinha atrás vai alcançando e caminhando. Sentimos que o corpo se vai desbloqueando e que não está sempre igual. Regressamos distorcendo a cintura e alcançamos agora a posição de peacock do pavão, em que podemos estar de cotovelos ou trabalhar mais cá em cima nas pontinhas dos dedos das mãos. O mais importante é que sintam que toda a perna atrás está longa, de frente para o chão, e que as duas cristas ilíacas estão rodadas de frente para o chão. Só assim será um verdadeiro movimento. Puxamos o peso sempre para trás para a bacia, colocando apenas a pontinha das mãos para quem estiver a trabalhar cá em cima, mas relembrando que poderão estar com os cotovelos apoiados. Fazemos uma extensão e uma inspiração e depois uma flexão, um descansar e uma expiração pela boca, sentindo alongar a coxa da frente por baixo de nós. O topo da cabeça cresce, desde o cóccix até lá acima. Quem tiver de cotovelos, o movimento é igual, mas menor. E ao expirar, afunda e relaxa sobre a coxa da frente. Pontinhas das mãos, trazendo o peso para trás, inspiração grande, crescendo numa hiperextensão da lombar. E depois ao expirar, suavizando em direção à perna da frente e expirando o ar todo pela boca. Cresce, inspira, alcança o ponto mais longe e mais alto e expira suavemente para o chão, bem grande. Uma última vez alcança a curvatura, trabalha a região lombar, fortalecendo e ao expirar suaviza em direção à coxa da frente. Mudamos agora de posição,
vamos nos sentar, tentando sentar o mais alto possível. E aqui poderão optar tanto por estar sentados numa cadeira, na pontinha de um sofá, num banquinho, numa almofada, onde quer que estejam sentados. O importante é que estejam confortáveis, que possam estar algum tempo sentados e que sintam um sentar que vos permita estar com a bacia bem rodada para trás. Sentir as nossas cristas ilíacas tocarem o chão, afundarem bem, e uma sensação de rotação do cóccix lá para trás, afundando as nádegas e crescendo a partir da base, sobressaindo, rodando e apontando o topo da cabeça lá para cima. Qualquer posição que vos permita estar sentado desta forma, com a bacia bem rodada, será uma ótima posição, seja no chão ou não. Vamos crescer pela nuca, a nossa cervical vai se alongar e vamos tomar aqui uma medida de aconchegar o queixo em direção ao peito, mas vou dar-vos hoje uma indicação diferente do que costumamos fazer. E em vez de vos dizer levem o queixo ao peito, imaginemos um punho fechado, uma mão, que poderá ser o tamanho de uma bolinha de ténis, se quiserem imaginar. Colocamos esse punho por baixo do nosso queixo, entre o queixo e o peito, entalamos a nossa mão fechada, tiramos essa medida para o nosso corpo e depois vão reparar que ao retirarem o punho fechado de lá de baixo, vão sentir que o pescoço ficou na posição neutra, onde não existe tensão no maxilar, nem na garganta e onde todo o corpo está longo. Trazemos os braços crescendo e, se não puderem levar tudo lá acima, alcancem o ponto onde sentem que controlam. Descontrai os ombros, cresce pelo topo da cabeça, respirando e depois traz os braços pelos lados, alcança o ponto mais longe lá atrás e dá um toquezinho no chão, mas sempre a projetar o peito. Uma grande inspiração para cima, crescendo, alcançando o ponto mais alto com a cabeça e uma expiração na rotação para trás. Podemos flexionar as pernas se precisarem, alterando a posição durante o movimento e fazer um movimento mais pequenino com os braços. Se não for possível fazer tudo, bem? Trabalhem a mobilidade do ombro onde ele vos permitir, percebendo que todos os dias são diferentes e que estamos diferentes todos os dias também. E aceitando essa diferença em nós. Inspirando grande, crescendo o topo da cabeça e rotação suave, deitando o ar todo fora. A ideia é sempre crescer, avançando o peito, o topo da cabeça, lá para cima. Imaginem um espelho à vossa frente o tempo todo e vejam que o vosso pescoço continua sempre desbloqueado durante as rotações. Educamos o nosso ombro a girar sem se elevar. Um movimento que vai ser muito importante para o vosso dia-a-dia, na vossa vida diária. Para terem cada vez menos tensão nesta zona. Ombros, pescoço e até mesmo na região das omoplatas, onde acumulamos muita tensão porque não sabemos colocar muitas vezes a articulação no sítio correto. Trazemos agora o nosso C, colocamos os ombros bonitos na mesma, alcançamos as pernas para longe, espreguiçamos e ao enrolar imaginamos um zip que fechamos desde os calcanhares até à cintura, crescemos e abrimos. Inspiramos, juntamos com o movimento anterior e ao expirar imprimimos a região lombar lá para trás, curvando em C as costas, ativamos os calcanhares, juntamos, crescemos, inspiramos e levamos os braços onde for possível controlar os vossos ombros, onde conseguirem e expirando imprimimos a região lombar. Trazemos agora os braços e cruzamos, inspirando e depois expirando, cruzando à nossa frente. Desafiando durante mais um bocadinho os abdominais. Fazemos 4 cruzas ali à frente com as palmas das mãos, braços longos e bonitos, pescoço sempre visível. Rodem a vossa bacia, rodem a vossa lombar lá para trás e sintam a diferença entre o crescer e o girar. Trazemos os braços, descansamos um bocadinho, fazemos uma pausa e deitamos agora de lado. Continuando na mobilização da região dos ombros,
Vamos trabalhar um movimento chamado Arms Opening e antes disso vamos criar aqui um grande alongamento da região lombar, do abdominal, da cintura, espreguiçando o abdominal transverso, retirando a cintura do chão, prolongando e depois expirando e trazendo o braço de novo à bacia. Fazemos aqui uma pausa em que realinhamos a região lombar, prolongamos os abdominais. É uma ótima posição também para fazerem algumas inspirações para o tórax, trabalhando a respiração lateral com as costelas. Inspirando e expirando, sentindo mesmo abrir e fechar lateralmente as costelas. Sempre que inspirarem, sintam a conexão. Vamos trabalhar o nosso ombro a seguir, trazendo um braço em frente, pousando a cabeça. Se precisarem, sentir necessidade, poderão pousar a cabeça numa pequena toalha, mas o ideal é que trabalhem mesmo junto ao chão para sentirem a mobilização. Passamos então para o movimento Arms Opening, mas antes disso vamos fazer aqui umas pequenas aberturas antes de passarmos ao movimento clássico, ao movimento correto. Inspirando e expirando, vamos fazer aberturas seguindo o movimento da nossa mão com o olhar. E aqui o que nós queremos sentir é que não há um forçar dos ombros, há um girar a partir da cintura e um ajudar com a região lombar. O braço não gira sozinho, todo o tronco gira com ele. É muito importante que durante esta torção mantenham os joelhos bem fixos e apoiados, imaginando alguém sentado em cima deles. Mesmo que não consigam no primeiro movimento levar o braço todo ao chão, relaxem o máximo possível e observem sempre o movimento com o olhar, girando de volta novamente e sempre acompanhando com o olhar o movimento do braço. A partir da cintura, iniciar o movimento e depois prolongá-lo até à pontinha da mão, percebendo que o movimento se inicia na região lombar e não no braço. Inspirando e abrindo, seguindo com o olhar, expirando e fechando, regressando à posição mais lateral possível, alinhando a palma da mão com a outra, girando da cintura até à ponta da mão e nunca partindo o movimento do braço. Regressando e expirando e acompanhando todo o movimento com o nosso olhar. Abrimos mais uma vez, começamos a perceber que estes movimentos já são muito mais tranquilos do que o primeiro, o corpo já está mais permissivo à rotação e o ombro mais permissivo também à abertura. Passamos agora para o movimento Arms Opening, o verdadeiro movimento, e o que imaginamos é um pequeno giz na mão que vai riscar pelo chão, girando um meio círculo e vamos sempre torcendo assim que o braço passar pela nossa orelha. Vamos acompanhar com a cabeça. Se precisarem, dobrem um bocadinho o cotovelo também. Este primeiro movimento é mais difícil de fazer, o corpo ainda não está disponível. Continuem a girar, riscando. E o objetivo do Arms Opening em Pilates é de facto nunca tirar o toque da mão no chão, nem que seja apenas um dos dedos que consigam tocar. Girarem todo o movimento sem nunca levantarem a mão do chão. No regresso fazemos exatamente o mesmo semicírculo, imaginando um giz na nossa mão, riscando um risquinho no chão com esse mesmo giz. É importante que sintam de facto que o chão é que vai vos dar o movimento, vai vos dar a abertura que nós precisamos de ter, mesmo que que tenhamos ali uma contração, uma contratura, uma lesão no ombro. Podemos fazer o movimento calmamente e perceber como o corpo vai abrindo naquela zona e como o ombro vai ficando mais tranquilo e mais permissivo ao movimento. Sintam agora no terceiro movimento como tudo está diferente, inspirando e expirando sempre e depois girando. Tentem de facto ao máximo, nem que seja só o toque de um dedo, não tirar a mão do chão, porque é de facto o toque do chão que vos vai dar aqui toda a diferença neste Arms Opening, neste movimento. Vocês vão perceber que a partir da cintura tudo começa a ficar mais flexível. O ombro percebe melhor agora o movimento,
já não resiste tanto à torção e à abertura e tudo fica mais suave logo a partir da segunda vez que fazemos toda a movimentação. Vamos agora virar para o outro lado. Se quiserem podem virar de costas para mim, agora que já aprenderam o movimento. Eu vou aproveitar para virar de costas para que possam ver do outro lado toda esta movimentação. Começamos por deitar e fazemos aquelas aberturas diretamente para a posição de braços abertos como um Cristo Rei, para criarmos um bocadinho de abertura antes de passarmos ao movimento real do Arms Opening. Então acompanhamos o movimento com o olhar. Não faz mal se neste primeiro não conseguirem pousar, podem deixar o braço suspenso ou até dobrar um bocadinho o cotovelo e tornar a posição, o toque mais flexível. Relembrando que os joelhos nunca se afastam, imaginamos alguém sentado em cima deles e que esta movimentação deverá ser feita a partir da cintura. Se precisar, dobra um bocadinho o cotovelo, flexiona. Este primeiro é sempre um bocadinho mais complicado, mas de facto girar a cintura e observar com o olhar o movimento ajuda muito o nosso braço a fazer esse mesmo movimento. Vão sempre inspirando e expirando e percebam que a torção começa na cintura, lá embaixo, e não no braço. Portanto, é a região lombar que comanda esta torção, este virar. Logo a partir deste segundo movimento, percebemos rapidamente que o braço, o ombro, já não têm o mesmo comportamento e ficam agora mais permissivos. Girem as vossas costelas, a cintura e comecem de facto o movimento a partir dessa base, da base da cintura, permitindo que o tronco e toda a movimentação do mesmo ajudem o braço a alcançar um ponto mais longe. Inspirando e expirando. Sigam com o olhar a vossa mão, ajudando o corpo a perceber onde chegar, observando, sendo que o nosso corpo segue sempre o olhar. Passamos agora para Arms Opening. Imaginamos o giz na mão e começamos a riscar o nosso semicírculo. Lembrando que neste primeiro é provável que não consigam girar logo diretamente, podem flexionar um bocadinho o cotovelo ou até pousar só o cotovelo tentando girar o melhor possível. A partir do segundo movimento tudo vai ficar mais fácil. Traz um pauzinho de giz imaginário, desenha um risquinho com a mão e sempre que passamos para lá e para cá ao nível da orelha e da cabeça, clicamos num botão interno de girar toda a cintura. Mantenham os joelhos bem próximos, não deixem afastar-se, pois é importante que haja um ponto fixo e um ponto que se desloca, para que sintamos o trabalho de rotação, extensão e mobilização de toda a omoplata e também da região lombar. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Imaginando um risquinho com um pauzinho de giz na pontinha dos dedos, até alcançarmos aquela posição de abertura grande e girando sem deixar nunca de tocar no chão. Assim que passar pela orelha, pelo olhar, retorna também com o tronco e com a cabeça. Devagarinho, 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 vai girando, 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 girando. Calmamente observa a mão e de novo, tranquilamente, regressa com muita calma. Regressamos agora empurrando o chão, começamos a sentar-nos. Espreguiçamos um pouco o corpo lá atrás, saindo da posição em que estávamos, debruçamos os braços como se estivéssemos à janela e vamos também pousar a nossa cabeça, a nossa testa, fazendo aqui algumas respirações. É uma ótima posição, mais uma vez, para treinarem a respiração torácica, para quem ainda tem alguma dificuldade em entender a movimentação das costelas durante as ins e expirações. Sintam como, nesta posição, é fácil projetar o tórax e as costas para o teto na inspiração e afundar o tórax, sentindo as costelas retraírem-se para expirar em direção às coxas.
Sintam os ombros e o pescoço desbloqueados. Avançamos agora para uma posição de espreguiçar. Fazemos o movimento do gato. Alongamos à frente e abrimos. Vimos atrás. Passamos várias vezes por todas estas articulações, os joelhos, a bacia, os ombros e os pulsos. Extensionando. Regressando atrás. Se não conseguirem ir tudo até à frente, não tem problema. Ou até mesmo se quiserem gatinhar com os cotovelos e fazer uma aproximação mais suave ao chão na frente. Passando por Child's Pose, Cat Stretch e espreguiçando para Cobra. Crescendo atrás, crescendo e apontando agora aos pés. Voltamos a ficar numa posição fletida, mas com os joelhos semi-fletidos, desta vez na posição Down Dog, e trabalhamos aqui o espreguiçar entre os joelhos e os calcanhares, trabalhando os joelhos ao peito e a extensão, onde for possível, do calcanhar ao chão, estendendo o joelho para trás. Mantemos a pressão das nossas mãos, mantemos o nosso corpo pressionado através das omoplatas, lá para trás. Inspiramos e expiramos e sentimos o cóccix verticalizado e toda a região lombar suave e longa até o topo da cabeça. Trazemos os pés e as mãos para próximos dos outros. Descontraímos os braços, suspendendo como se estivessem pendurados um no outro, entrelaçando, e colocamos também a nossa testa, cabeça pousada nos braços, a descansar. Temos os joelhos semifletidos e temos também a sensação de peito a descansar sobre as coxas. Fazemos pequenos balanços para a frente e para trás, sentindo mais uma vez que o peso da cabeça, o peso de debruçar, trabalha qualquer tipo de tensão que exista nos vossos ombros, braços. Desfazemos o movimento, queixo ao peito. Começamos a erguer o corpo vértebra por vértebra, contraindo bem as nádegas e rodando o assinho púbico para a frente. Avançamos e espreguiçamos bem grande lá em cima, numa grande inspiração. Trabalhamos um pouco de equilíbrio agora e vamos transferir o nosso peso para um dos pés apenas, tocando a ponta do pé no chão. Vamos tentar alcançar equilíbrio. Poderão tirar o pé do chão se acharem que conseguem, mas também podem manter sempre um dos dedos do pé a tocar o chão para se equilibrar. Em qualquer momento podemos voltar a pousar o pé no chão, tentamos obter equilíbrio e vamos desafiar um bocadinho mais, agora crescendo, inspirando e expirando, o topo da cabeça bem alto, pois é isso que nos vai equilibrar, e muita força na cintura, no centro do corpo. Mantemos sempre o pescoço desbloqueado, os ombros baixos, afastamos agora um pouco mais a perna e vamos até à posição de estrela, abrindo bem os braços. Se quiserem suspender e conseguirem, suspendem, se não, continuem a tocar com o pé no chão. Observem o braço que vai em direção ao chão, olhando para lá, conseguimos obter mais equilíbrio. E sentindo o braço oposto verticalizado, podemos aumentar o desafio ou não, poderão continuar a tocar no chão, tentando fortalecer aquele tornozelo que está apoiado em baixo. Regressamos devagarinho ao toque no chão, continuando a observar, e só retiramos o olhar quando o pé pousar no chão. De novo. Vindo ao centro, sentimos o peso dividido, passamos o peso para o outro lado, transferimos agora, colocando apenas a pontinha do pé no chão, prolongamos o nosso corpo pelo topo da cabeça. Crescer é o segredo de equilibrar o tempo todo. Inspirando e expirando com suaves e grandes movimentos dos braços, mas mantendo o pescoço desbloqueado, os ombros em baixo, bem tranquilo. Podemos continuar a tocar no chão ou podemos tentar suspender agora o nosso pé um pouquinho para fora do chão, mas mantendo a bacia direita na mesma dos dois lados, bem nivelada. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca, mantendo o centro do corpo bem apertado e o topo da cabeça a puxar a coluna para o teto. Bem alto o nosso movimento. Começamos a afastar a ponta do pé para longe, diagonal. Braços longos, fazemos uma grande estrela com o nosso corpo.
E podemos manter o pé a tocar no chão, ou podemos desafiar-nos e flutuar o mesmo. Observamos o braço que desce, pois isso vai nos ajudar a encontrar equilíbrio. E sentimos o braço em oposição lá em cima a crescer. Qualquer desequilíbrio que surja, podemos voltar a tocar no chão, sem qualquer problema. Podemos ir ao chão quando precisarmos. Inspirando e expirando, sentimos equilíbrio, suspendendo o nosso corpo, onde for possível, mesmo que seja no chão. E regressamos lentamente ao alinhamento. Sentimos os dois pés, o apoio e respiramos. Trazemos a bacia em suaves rotações, descontraindo agora um bocadinho a força que estávamos a fazer, tanto nos tornozelos como na estabilização da mesma. E desenhamos alguns círculos com a nossa bacia, para um lado e para o outro. Continuamos a respirar suavemente, ao nosso ritmo. Trazemos os braços despindo uma camisola imaginária. Vamos até lá acima, expiramos, crescemos, inspiramos e expiramos, soltando o tronco e os braços, joelhos à vontade, região lombar bem tranquila. Inspirando e soltando agora os braços. Vamos lá abaixo. Despimos uma camisola imaginária e soltamos e sacudimos os nossos braços, criando energia e libertando alguma tensãozinha que ainda possa existir nos ombros e no braço e no pescoço. Resta-me despedir e agradecer por terem assistido mais esta aula comigo e até a próxima aula.